Senhor Jesus, estamos aqui outra vez para dar prosseguimento aos nossos trabalhos de reflexão, hoje do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós te agradecemos, Senhor, a presença e agradecemos também a presença dos mentores espirituais que nos ajudam nesse trabalho. Rogamos, Senhor, que essa tua luz maravilhosa, essa paz, essa tua harmonia, traga a todos nós nesse momento a saúde necessária para os nossos corpos, materiais e espirituais. Também, Senhor, para que os companheiros que não puderam chegar até a reunião na noite de hoje, que eles também recebam as influências eficazes para a saúde do corpo e do espírito, também dos nossos familiares. Também pedimos pela nossa casa, nosso lar, nossos parentes, nossos amigos, nossos vizinhos e todos aqueles que nos são mais caros. Por último, Senhor, pelo nosso planeta Terra, nosso planetinha, Senhor, que anda passando, como sempre aconteceu, passando por algumas complicações. E também pelo nosso Brasil, Senhor, nosso país, que agora está passando por uma crise política. Ajuda-nos, Senhor, nessas empreitadas, que nós possamos, tu possa nos ajudar nesse trabalho, a fim de que nosso planeta e o nosso país, Senhor, nosso Brasil, o coração do mundo, que eles possam ser diminuídos de tantos problemas que acontecem no nosso dia a dia. Sendo assim, Senhor, nesse estado de paz, harmonia e tranquilidade, pedimos a permissão para dar o iniciado do nosso trabalho da noite, rogando que a tua paz e a tua bênção permaneçam em nossos corações, nos acompanhem e nos fortaleçam hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Muito bem. Nós estamos estudando a fé transporta montanhas, Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos iniciar com a parábola da figueira que secou, item 8. Vamos à leitura. Quando saíam de Betânia, ele teve fome, e vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Bom, isso aqui, deixa eu anotar isso aqui, que a gente pode comentar isso aqui daqui a pouco. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera, Jesus disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: Tende fé em Deus. Digo-vos em verdade, que aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que, com efeito, acontece. São Marcos 11, 12. 11, 12 a 14 e 20 a 23. Bom, vamos à explicação de Kardec com relação à parábola da figueira. A parábola da figueira é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que, em realidade, nada de bom produzem. Dos oradores que mais brilho têm no que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz, de sorte que agradam aos ouvidos, sem que, entretanto, revelem, quando prescrutadas, algo de substancial para os corações. É de perguntar-se que proveito tiraram delas os que a escutaram. Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não o são. Todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida. O que as mais das vezes falta é a verdadeira fé, a fé produtiva,
a fé que abala as fibras do coração, a fé numa palavra que transporta montanhas. São árvores cobertas de folhas, porém baldas de frutos. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade. Porquanto, dia virá em que se acharão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, cairão reduzidas a nada. Que todos os homens deliberadamente inúteis por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. Bom, aqui ele está dizendo que a figueira representa um monte de gente, né? Inclusive até nós aqui presentes, né? Porque também nós somos imperfeitos e nem sempre o nosso comportamento, né, é igual àquilo que a gente fala. Portanto, existem os grandes faladores, os grandes oradores, os pastores, padres, expositores espíritas, professores, políticos. Esse monte de gente que às vezes fala uma coisa, mas que na verdade tem objetivos diferentes daquele que estão falando, são como a figueira que secou. Querem dizer que daqui a algum tempo Jesus vai aparecer e vai amaldiçoar todos eles, esse amaldiçoar é entre aspas, todos eles, e eles vão secar, ou seja, vão receber aquilo que pertence a eles por direito das suas atitudes. Outra coisa interessante que chama a atenção no texto é que a figueira não estava dando fruto porque não era tempo de figos. Ué, mas peraí, se não era tempo de figos, talvez esperando na época que fosse dar figos, a figueira desse figos. Mas não é bem assim não, olha só. Jesus sabia que na época de dar figos, ela não ia dar. Por isso, ele amaldiçoou. Porque se ele soubesse que mais cedo ou mais tarde, na época em que começasse a dar os figos, porque os frutos às vezes têm essa história, né? Não, manga só dá nessa época, fruta tal só dá naquela outra época, etc, etc. Mas essa aqui não era tempo, não era época. Mesmo assim, Jesus amaldiçoou. Isso querendo dizer que daqui a algum tempo, esse tempo que as pessoas que são como figueiras amaldiçoadas, mesmo na época que elas deveriam dar frutos, elas não dão. E por isso, Jesus já está nos advertindo que nós seremos iguais a eles, a essa figueira, quando nós nos comportarmos totalmente diferente aos mandamentos doutrinários. E a gente sabe, meus amigos, companheiros, que a salvação cá para nós não é tão simples assim como outras religiões pregam, né? E como a gente sabe que não é tão simples, a gente só sabe que tem que fazer muita coisa. Aliás, uma coisa, que é trabalhar muito no bem, né? Se empenhar no trabalho do bem e de ajuda ao próximo, o que nem sempre a gente faz. Mas se a gente tem oportunidade de fazer o bem, praticar a caridade o tempo todo dia, todo hora, até na nossa casa, na nossa família. Inclusive, os nossos familiares podem praticar a caridade para conosco mesmo. Por isso, meus amigos, é importante a interpretação dessa parábola para nos abrir os olhos com relação ao nosso comportamento, que a gente aqui nem túmulos, né? Como disse Jesus, todo bonitinho por fora, né? Caiados por fora,
mas por dentro nós não valemos muita coisa. Comentários? Sim, tem um comentário. Isso aí está relacionado com a semeadura, né? Aquilo que você semeia, Jesus já sabia que aquela figueira ela era estéril, ela não poderia produzir nada. Então ele cortou o mal pela raiz, né? Terminou logo de extirpar. Em relação a nós, seres humanos, toda a missão que é dada para a gente, isso aí vai para os médios, vai para todo missionário, para todo mundo. É muito fácil quando a gente está sendo desviado do pensamento, porque quando a gente não se dedica ao próximo, é claro que a gente está com uma figueira, a figueira, né? Então, quando a gente não se dedica ao próximo, exatamente em construção do próximo, a gente não está fazendo nem para si e nem para ninguém, né? Então, a gente está com um estilo de figueira, exatamente, a gente está sendo estéril. Então, Jesus está sabendo disso. Quando ele diz que ele amaldiçoa, não é bem ele que vai amaldiçoar. Quando a gente desencarna, aí a gente diz assim, não, mas eu fui uma pessoa, eu fui um, eu fui um orador nato, eu fui uma pessoa que me dediquei a eles. Não, não foi bem assim. Você foi dado uma missão, você interrompeu porque os seus interesses era mais importante do que o interesse daquela missão que foi lhe dada. Então, isso aí é um tipo de figueira. E a gente tem que abrir o olho exatamente para isso. A missão da gente é evangelizar. Nós estamos fazendo o evangelho, nós estamos orando e, ao mesmo tempo, de olho bem aberto, pensando, olhando o arqueiro que está no olho do vizinho, do próximo. Então a gente tem que ficar de olho bem aberto, exatamente por causa dessas coisas. Não é que a gente não se desvie, porque todos nós estamos num mundo de expiação e prova, a gente mente, a gente faz um monte de coisa, certo? Mas desde aquilo que você esteja com um propósito firme e fiel lá em frente, não se fazendo de figueira estéril, mas o firme propósito, eu vou chegar lá, eu tenho que lutar, meu propósito é esse, ajudar meu próximo, acordar e dar graças a Deus por ter o dia, por ter o pão de cada dia, então, o pão de cada dia e a oportunidade de sempre estar ajudando o meu próximo. Então, esse é o propósito que a gente tem que estar. Agora, em relação da gente ser falso, da gente ser medíocre, da gente ser. Isso aí é um cotidiano que faz parte do nosso presente, que é mundo de expiação e prova, aqui não tem santo, aqui só tem pecador mesmo, não adianta a gente vai, não, porque não adianta. Todos nós somos pecadores, todos nós somos é, falsos, nós somos todo mundo pecador. Mas o problema é, você plantou isso aqui e você vai colher lá na frente. O que você plantou? Se você está plantando bem para colher lá na frente, ótimo. Agora, se você está com aquele meio termo, eu não sei se eu ajudo fulano, eu não sei se eu faço isso, eu não sei se eu faço aquilo. Tudo que é um propósito de prejudicar o teu próximo, todo qual é o propósito de você sair da linha que não seja a tua fé, você está sendo uma figueira. Muito bem. Mais alguém? Sona, tem aquela questão também da a pessoa lá ajudou muito outra, né? Aí se decepciona, aí quando vem outra pessoa precisando, a pessoa tem até aquela vontade de ajudar, mas ela se sente um pouco coagida. Ela fica, pô, se eu fazer por essa pessoa, ela pode me tapear. Não sei se já aconteceu isso com você. Isso me lembra muito o nosso irmão Humberto, que ele fazia as coisas, a caridade, né? Diz, não vou fazer mais porque fulano de tal estava me roubando, fulano de tal, tá. Aí parava aquilo lá, não dava continuidade àquilo. Isso eu amo o meu irmão Humberto, eu amava ele muito grande, mas eu sabia dos defeitos dele. E esse ele é um defeito que ele tinha muito grande,
ele fazia, por exemplo, entregava sopa. Ah, não vou mais entregar sopa porque aquele pessoal está se aproveitando muito. Ah, não vou mais dar. Então, ele tinha muito esse porém, não fazia as coisas, não dá continuidade naquilo da caridade. Ele parava porque, não, fulano de tal, eu não gostei muito da cara de fulano de tal que recebeu a cesta. Ah, eu não gostei. Ah, fulano de tal, eu não sei se fulano. Entendeu? Então, isso é um irmão, eu reconheço muito meu irmão, eu amava muito ele, mas ele tinha esse problema. Ele tinha um problema várias vezes, a gente falou, Beto, mas é porque, não vou errar, eu já fui vítima disso, eu já fui vítima daquilo. Quer dizer, ele se acovardava e não dava prosseguimento em olhando para o próximo. Que um estava fazendo safadeza, mas tinha outros que estavam levando a sério. Então ele não dava esse procedimento, entendeu? Ele interrompia porque ele julgava aquilo que não ia dar mais certo, né? Então, é esse parâmetro. Então, o teu propósito, a tua fala aí, Lucas, foi muito bem colocada, que a gente realmente, a gente se acovarda muito nas coisas. Às vezes a gente pensa, não vou mais fazer isso porque, não deu certo, não, que não tem aquele... Isso aí é o parâmetro de uma figueira estéril, que quando a gente for julgado, a gente desencarna, vai falar, porque você não teve persistência, não teve humildade, então realmente foi cortado. Então realmente foi bem colocado isso aí. É porque às vezes eu sinto um pouco dessa dificuldade, né? A gente fica naquela vontade de fazer, ajudar, mas ao mesmo tempo você fica assim bem no campo de autodefesa. Pô, vou fazer isso aqui, ninguém vai se aproveitar, entendeu? Por isso que eu falei em cima do seu assunto aí. Exatamente, aí foi bem colocado, aí, mas a gente não pode parar nesse critério. Eu coloquei exatamente um defeito que eu achava muito ruim no meu irmão, Humberto, era esse. Ele, não, é porque fulano e tal já estava tirando o osso da sopa, não sei o quê, não vou fazer mais. Então, ele não dava aquele procedimento, era uma pessoa que tinha um coração muito grande, mas ele tinha, acima de tudo, às vezes, um julgamento precipitado das coisas e interrompia. Assim que eu achava. Ele, inclusive, falava para ele isso, aí ele disse, não, é porque a experiência fala mais alto, não sei o quê. Ok, era isso mesmo, ô Lucas. Sim, sim. É isso mesmo. Olha, com todos nós aqui já aconteceu uma situação dessa. Todos nós aqui. E não nada. Certo, eu vou só Diga. assim, todo mundo falou só coisas bacanas aí, muito bom. Mas assim, eu estava há pouco antes de começar o estudo, eu estava conversando com o Rubinho sobre a nossa luta diária, né? E esse texto e esses comentários que vocês fizeram me lembraram o seguinte, que a gente não atenta, que nós não sabemos o nosso tempo, o tempo que nós vamos estar aqui. E a maioria de nós, a gente vai vivendo como se a gente tivesse. Nós temos a eternidade, né? Mas para essa missão, nessa encarnação, a gente tem um tempinho para determinadas coisas que a gente combinou lá. Olha, você vai reencarnar, e aí nessa reencarnação, nessa encarnação agora, você vai fazer isso, tal, tal. E muitos de nós vamos deixando para fazer o bem depois, para praticar o bem depois, e amanhã e depois, e esquecemos, ficamos muito presos aos nossos sofrimentos, às nossas dificuldades, esquecendo que nós estamos aqui fazendo duas coisas, nós estamos também plantando, nós estamos colhendo o que plantamos, que eu até falava para Rubim que às vezes a gente acha que é em outra encarnação e acabou de acontecer, não foi dessa mesmo. Nós estamos colhendo o que plantamos e nós estamos plantando para colher amanhã. Então, a gente não pode perder tempo. Eu estou falando isso por mim. Muitas vezes eu digo, não, amanhã eu vou fazer tal ação, amanhã eu vou fazer tal coisa. Quando nós temos que pensar no nosso agora e cuidar e pensar que nós temos que para que a gente melhore, a gente tem que fazer o bem logo, pensando no nosso presente e também no nosso futuro. Só essa observação aí, mas eu gostei dos comentários. Muito bem, Marlene. É isso mesmo, viu, pessoal? A gente tem que pensar no nosso presente.
Até porque, Só isso mesmo que eu queria falar. tá, então, até porque, como a Marlene falou, a gente não sabe o nosso tempo, né? Quanto tempo a gente tem aqui? Né? De repente nós Será que estamos... o do Rubinho deu problema? Hã? Rubinho, o teu microfone fechou, tá desligado. É isso mesmo que o Marlene falou, viu, pessoal? Então, quanto tempo a gente tem aqui? Né? Sabe lá? Não se sabe. Então, a gente tem que correr contra o tempo. Porque de repente nós estamos aqui conversando, batendo papo, amanhã alguém já desencarnou, né? Uma coisa interessante é pensar o seguinte, não, nas minhas férias, no ano que vem eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí a gente fica pensando, mas peraí, será que até lá a gente tem condição de fazer? Será? Pois é, a gente não sabe. O que Marlene falou foi muito providencial, porque é uma coisa, né? A gente não pode ficar esperando para amanhã, deixa para amanhã. Não tem o ditado? Não se pode E fazer. Rubinho, Diga. lembrando também que é importante a gente entender que a gente tem que fazer o bem, lógico, tem o esforço da gente, né? Mas a gente tem que fazer segundo as nossas forças aí, Lógico. né? O que vale também é o esforço. Acho que a espiritualidade, quando ela vê que a pessoa está se esforçando no bom caminho, ela está tentando desculpar, você escutou um insulto ali, você não responde, você sai para evitar uma briga. Eu acho que tudo isso já são exercícios de caridade, entendeu? Eu tento fazer o que é possível, o que eu consigo, entendeu? Eu atribuo assim nesse sentido. É isso mesmo. É isso mesmo. E como o Nonato falou, todos nós somos pecadores, ou seja, somos imperfeitos, né? Humberto era uma boa pessoa e tal, mas tinha seus defeitos, assim como todos nós temos. Por falar nisso, eu me lembrei que o tempo desse estava falando ali no nosso centro. Aí você tem um livro cujo título é Somos Todos Canalhas. Alguém da plateia não gostou muito desse Somos Todos Canalhas. Aí eu disse, meu Tocou irmão, na ferida, amigo. tocou na ferida. Aí eu disse o seguinte, meu irmão, olha é o seguinte, esse livro é um livro de filosofia, pura filosofia. Apesar do título, o livro é pura filosofia. E está apenas nos dizendo que todos nós somos imperfeitos. Né? Todos nós somos imperfeitos. Todo dia a gente pratica uma coisa errada, quando é hoje, amanhã e tal. Por isso é que a gente está neste vale de lágrimas, como diriam alguns. Então somos imperfeitos. Por isso, meus amigos, o tempo urge. Precisamos correr o mais rapidamente possível para tentar chegar ao objetivo da nossa encarnação, né? Chegar àquilo que foi planejado, né? Porque nós temos um planejamento e tal. E esse planejamento, quando chega aqui, a gente tem que trabalhar para atingir esse objetivo. Se a gente não atinge, aí né, nós vamos ter que fazer um outro esforço numa outra época para poder completar aquilo que nós deixamos pela metade por aqui. Então vamos lá o texto de novo. Item 10. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Suprem nestes últimos a falta de órgãos materiais pelos quais transmitam suas instruções. Daí vem serem dotados de faculdades para esse efeito. Nos tempos atuais, de renovação social, cabe-lhes uma missão especialíssima. São as árvores destinadas a fornecer alimento espiritual a seus irmãos. Multiplicam-se em números para que abunde o alimento. Há-os por toda parte, em todos os países, em todas as classes sociais da sociedade, entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que em nenhum ponto faltem e a fim de ficar demonstrado aos homens que todos são chamados. Se, porém, eles desviam o objetivo providencial, a preciosa faculdade que lhes foi concedida, se a empregam em coisas fúteis ou prejudiciais,
se apõem a serviço dos interesses mundanos, se em vez de frutos sazonados dão maus frutos, se recusam a utilizá-la em benefício dos outros, se nem o proveito tiram dela para si mesmo, melhorando-se, são quais a figueira estéril. Deus lhes retirará o dom que se tornou inútil a eles, a semente que não sabe fazer que frutifique, e consentirá que se tornem presas dos espíritos maus. Bom, aqui ele está dizendo que todo médium que não usa a mediunidade de acordo com aquilo que ficou programado é como essa figueira estéril. É inútil. É inútil. Ou seja, aí nós mesmos, como disse Nonato, vamos nos secar nas próximas encarnações, porque a gente não cumpriu aquilo que foi combinado. Aqui, a mediunidade é um dom, né? É um talento que Deus deu para todos nós, a fim de que esse talento possa ser multiplicado. O que significa multiplicado? É o talento que a gente deve usar para o bem, para a ajuda daquele que está em nossa volta, né? Para praticar a caridade. Se a gente não usa, aí a coisa complica. É como se, aí me lembrei agora da parábola dos talentos, né? 3 pessoas recebem, cada um recebe seus talentos, e aí 2 multiplicam os seus talentos e o outro enterra, ou seja, aquele que enterrou usou mal, né? Ou não multiplicou. E resultado disso foi que ele foi, né, jogado onde havia prantos e ranger de dentes. Então, qualquer talento que nós temos, aqui ele está falando de mediunidade, mas pode ser qualquer talento, pode ser a mediunidade, pode ser a riqueza material, pode ser a inteligência, pode ser o corpo, pode ser qualquer talento que a gente tiver. Na verdade, nós precisamos cuidar bem desse talento e fazer com que este talento se multiplique em prol do bem das pessoas que com certeza que estão à nossa volta vão precisar daquilo. E aí, fazendo o nosso trabalho, nós seremos bem-aventurados. Todos nós aqui temos talentos, e muitos. Muitos. Por exemplo, todos nós aqui somos inteligentes. Todos nós aqui somos ricos. Né? Todos nós aqui somos, né, pessoas perfeitas, corpos perfeitos. Então, usemos esses talentos que nós temos. Né? A voz, por exemplo, é outro talento. Né? A audição é outro talento. A visão, etc. Então, esse monte de talento a gente deve usar para que os outros possam, né, se desligar ou possam evoluir juntamente conosco. Comentários? Eu tenho um comentário a fazer. Diga-me. Isso é uma maravilha, esse texto aí. Repara direitinho. É uma maravilha. Os espíritos fazendo valer o dom maior, que é exatamente, eles revelam para o médium, no caso, colocou como médium, né? Para que os médios possam ser a boca, o pensamento deles. Que coisa interessante. Se todos nós, seja médio ou não, sejamos filhos de Deus, tivéssemos uma consciência dessa, meu amigo, nós estávamos caminhando muito certinho para o rumo certo, mas infelizmente a gente não tem essa consciência. A gente acha que quando o espírito ele precisa do médium ou precisa do indivíduo, da pessoa, é porque é vaidade. Não, não é nada disso, não. É exatamente falar a revelação dos espíritos, essa que é a nossa religião, é isso. Pelo menos a minha é essa. Acreditar nessa maravilha que é a revelação dos espíritos através da mediunidade é uma dádiva, é uma coisa maravilhosa, mas temos que ter essa consciência específica que os espíritos estão ali, eles utilizam a gente exatamente para propagar, para falar aquilo que eles não podem falar.
Então, isso é uma maravilha, muito. Eu fico maravilhado com uma coisa dessa. Esse textozinho aí, só esse pequeno texto aí, já disse tudo. Vá adiante, como Paulo diz. Paulo disse: se não tiver tudo, tiver o dom da caridade, não tiver amor, quer dizer, direcionamento para aquilo que você plantou, que é exatamente a revelação dos Espíritos, ao teu próximo, que o espírito que está lá sem boca, sem nariz, sem nada para falar, ele precisa de você para comunicar. Então, se você tem essa consciência daquilo que você está recebendo e propagando isso, é uma maravilha, porque você está fazendo ao teu próximo. O teu próximo que está incapacitado de falar, o teu próximo que está incapacitado de agir, e você está sendo ele. É interessante, isso é uma maravilha. Se todos nós tivéssemos essa consciência, a gente poderá dar o passo para frente sempre de caráter de caráter religioso, de caráter evangélico, de caráter, porque aquele dom que se tu tiver todas essas coisas e não tiver amor, exatamente a prática, você não é nada, você não faz nada. Então é isso que está faltando para todos nós, é exatamente isso. O amor realmente real, se importar com aquilo que você recebe para poder dar vazão, não é vazão, é para dar instinto positivo àquilo que você está recebendo. Deus utiliza os espíritos exatamente que estão sem essa utilidade para servir, para nós servirmos a Ele sem vaidade, sem rancor, sem nada. Porque a gente servindo, como diz a música de Francisco de Assis, né? É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Então, isso é uma maravilha, isso é uma dádiva que, quando a gente tiver realmente a consciência disso aí a gente está realmente sendo um verdadeiro cristão, ou um espírito. Muito bem, Leonardo. Mais alguém? Tá, então vamos continuar. Instruções dos Espíritos. A fé, mãe da esperança e da caridade. Item 11. Para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa. Isso aqui é interessante. Não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança da realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável, porquanto, se a mais ligeira dúvida a abalar, que será do edifício que sobre ela construíres? Levantai, consequentemente, esse edifício sobre alicerces inamovíveis. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é fé verdadeira. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não na tinham, ou mesmo não desejariam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras
que deixam frio e indiferente quem as escuta. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para incutirdes nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para lhes demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança, firme, para lhes dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segui os vossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para atingirdes. Crede e esperai, sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Também, o Nonato, mais outro belo texto. Aliás, esse livro é uma maravilha completa, uma maravilha total. Um belo texto sobre a fé. No início do texto, a gente percebe que ele está dizendo que a fé, vamos lá em cima, a fé, para ser proveitosa, tem que ser ativa. Ora, o que ele quer dizer com ser ativa? A fé, aí me lembrei, olha só, Tiago, no Novo Testamento, lá no Novo Testamento, Tiago diz o seguinte: a fé sem obras é morta. Capítulo 2, versículo 17, é que nos fala isso aí. Vou repetir. A fé sem obras é morta. De que adianta a gente ter fé se a gente não faz dessa fé, o sentimento de amor? A caridade, aí vem a caridade, que é a mãe da fé. A caridade tem que ser a caridade dinâmica. Caridade dinâmica é aquela que vai ao encontro da pessoa para ajudá-la, para lhe dar o alimento necessário ou a ajuda necessária para que ele possa progredir. Então, meus amigos, e ele diz também que a fé não deve ser cega, porque a fé cega não tem alicerce sólido. Só tem alicerce sólido aquela fé que é baseada na razão. Baseada na E razão. Rubinho, Diga. eu te escutando aí, lembrei umas coisas que o São Humberto me falava, né? Quando a gente estava lá. Aí ele falava: não importa o que esteja passando, ame. Independente de qualquer coisa, ame. Ele batia muito nessa tecla, ame, entendeu? Sim. E a gente pode ver que o amor é a base de tudo, né, cara? Porque se a gente consegue amar, já é o primeiro. Ó, se a gente consegue perdoar, já é um grande passo, não é? É. A gente consegue amar, a gente consegue todas as outras coisas também. Como você falou aí do. Eu esqueci agora do. Esse último agora. Da fé Parece que racional. foi. Da fé Uma coisa raciocinada. assim, Fé raciocinada. justamente. Pois é isso, meus amigos. A fé raciocinada. Pois é, a gente tem fé porque acredita naquilo. Quer ver uma coisa interessante? Quando, quando Jesus foi assassinado, né? Porque Jesus foi assassinado, os discípulos ficaram com medo. Eu já falei isso aqui em outras reuniões e vou repetir porque é interessante, porque cabe aqui no nosso estudo, na nossa leitura de agora. Todo mundo que era cristão naquela época ficou apavorado. Começaram a ficar trancados dentro de casa e tal. E um dia estavam os discípulos todos trancados em casa, na casa. Todos trancados, portas e janelas fechadas. Aí Jesus apareceu, ou seja, se materializou ali e disse: a paz esteja convosco. E os discípulos ficaram maravilhados com aquela aparição.
E aí Jesus, porque Tomé, né, Tomé soube que Jesus tinha aparecido e tal, como Maria Madalena avisou, ele disse, não, eu só acredito se eu ver, só creio se eu ver. E aí nesse dia Jesus apareceu para ele e disse, Tomé, vem até mim e toca nas minhas chagas, nas minhas feridas. Aí ele tocou e tal, e Jesus diz assim, bem-aventurado é todo aquele que não viu, mas creu. Ou seja, para ter fé não precisa ver, é só raciocinar. Por que eu acredito que Deus existe? Porque pelo raciocínio, pela lógica da doutrina, ele existe, não precisa ver, a gente nunca viu Deus. Quem já viu Deus aqui? Então, tem coisa que a gente não vê, mas a gente sabe que existe. Então, E não... Rubinho, Diga mesmo, pode falar. desculpa interromper aí. Eu digo assim, a questão dos espíritos também. Não precisa você ver, né, o mundo espiritual. Você pode compreender o mundo espiritual. Energia, essas coisas aí também. Perfeito, é isso mesmo. O mundo espiritual a gente não vê, pelo menos a gente não vê, nós que não somos médios videntes. Né? Mas tem gente aqui que é médico vidente, vê. A gente não vê, mas nem por isso a gente deixa de acreditar que eles existem. Por quê? Pelo raciocínio e pela lógica da doutrina que tem nos ensinado isso. Até porque é uma das bases da doutrina espírita a comunicabilidade dos espíritos, etc, 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 demonstrando para nós que existe espírito, que existe vida após a morte. Então isso aí é uma fé raciocinada. Eu não vi, né? Vocês não viram, só Donato que viu. Não sei se Marlene, que é médico, deve ter visto. Não viu nenhum espírito, mas mesmo assim nós acreditamos. Então a fé tem que ser raciocinada e também ativa. Então, repetindo, Tiago, a fé sem obras é morta. Comentário. Como é que eu posso dizer que eu não vejo espírito, rapaz? Se eu estou falando contigo, Rubinho, tu é o quê? Um espírito encarnado. Encarnado. Nós estamos falando aqui de É, espíritos pois encarnados. é, mas quantas vidas tu não já teve? Pois é, mas é isso aí. Hein? Pois é, encarnado. O espírito desencarnado, o que faz o espírito encarnado, exatamente, nós somos a voz, a fala e o pensamento do espírito que está querendo nos comunicar, Pois é. entendeu? Nós somos uma representação, porque o espírito que está desencarnado, ele não tem ouvido, ele não tem boca, ele não tem nada mais. Ele só tem um perispírito para se fazer representar, porque ele não tem poder da fala. Então, uma pessoa diz, eu não vejo o espírito. Vê sim, você vê diariamente espírito. Porque nós falamos, estamos comunicando com o espírito, por pensamento, por fala, encarnado. Então, é um representante. Quantas reencarnações nós não já tivemos? Então, essa história de dizer assim, a mesma coisa, dizer assim, eu não acredito em médio. Ponto, não acredita no médio. Nós somos o representante do espírito, o espírita, a religião dos espíritos, exatamente essa. É a gente que está se representando eles. Todo tempo a gente está representando eles. Porque eles não têm boca, não falam. Eles vêm, às vezes, no pensamento da gente, aonde eles estão, o perispírito dele na mente da gente, como fotografia. Aí eles falam através do quê? Da força do pensamento dele, o que ele quer se comunicar. É isso que é. Entendeu? Aí quanto e até me esqueci o que a gente ia falar. Vai, depois eu falo. Muito bem. Então, só para a gente entender bem o que foi dito, é o seguinte. A gente está estudando o livro dos médios. E lá no livro dos médios, o que diz lá? Existem dois tipos de manifestação visual. A primeira é a aparição e a segunda, materialização. Certo? Certo. Na visual, só as pessoas que são médiums que podem ver. E na de materialização, pessoas que não são médiums podem ver. Então, nós que não somos médiums, podemos ver espírito materializado.
E como o Nonato está falando, nós somos espíritos, mas nós somos espíritos materializados. Portanto, os que não são médicos podem nos ver, ô Nonato. Entendeu? É isso que a gente está querendo distinguir aqui uma coisa da outra. Nós estamos falando em espírito, em mediunidade, de acordo com o que falou o Kardec, mas isso não inviabiliza nenhum dos comentários, porque é só uma questão de visão, né? Mas não tem nada a ver uma coisa com outra. Tá? Nonato vê de uma forma assim, a gente vê daquela outra forma, mas não tem nada a ver. Nenhum dos dois está errado, certo? Nós estamos certos. Todas dois, porque cada um tem uma visão diferente a respeito da situação. Mas os dois estão perfeitamente corretos. Muito bem colocado, Nonato. Mas, Rubinho, diga, meu irmão. como é que um espírito desencarnado ele consegue enxergar, cara? Eu tenho essa dúvida, ó. Tá. Mas Tipo assim, sim, sim. é o seguinte, o espírito desencarnado não ficou cego, cara. Ele continua com... Oi? O espírito desencarnado não ficou cego. Ele continua com todos os órgãos. Sim, sim. É Visando. porque eu tenho dificuldade de compreender, cara. Por a gente estar fazendo um trabalho no centro espírita, né? Com certeza ali também tem irmãos desencarnados. Mas eu não consigo entender o seguinte: como é que eles olham a gente do jeito que a gente está se olhando ali? É, do mesmo jeito. Eles continuam com os olhos. Continuam enxergando. Certo? Continuam enxergando. Porque, olha só, eles só não tem um corpo físico, mas tem um corpo espiritual, que é a cópia do corpo físico. E sendo a cópia do corpo físico, tudo que o espírito no corpo tinha lá, o corpo perispiritual tem também. Ou seja, olhos, nariz, boca, ouvido, ombro, corpo, etc, É etc. interessante isso aí. Pernas, braços, tudo. Só não tem um corpo material, mas o resto funciona do mesmo jeito. Beleza? Lucas? Beleza, beleza. Beleza. Então vamos. Mais alguém quer comentar? Beleza. Então vamos um pouquinho mais adiante. A fé humana e a fé divina. Item 12. No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência de que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que ele cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Tá. Até ao presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo a exalçou como poderosa alavanca e porque o tem considerado apenas como chefe de uma religião. Entretanto, o Cristo, que operou milagres materiais, mostrou por esses milagres mesmo o que pode o homem quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Também os apóstolos não operaram milagres, seguindo-lhe o exemplo. Ora, que eram esses milagres, sendo efeitos naturais, cuja causa os homens de então desconheciam, mas que hoje, em grande parte, se explicam e que, pelo estudo do Espiritismo e do magnetismo, se tornarão completamente compreensíveis. A fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. O homem de gênio, que se lança à realização de algum grande empreendimento, triunfa. Se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim colimado, certeza que lhe faculta imensa força. O homem de bem, que crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência. Aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária. E ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé, não há maus pendores que se não chegue a vencer. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação.
É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Repito, a fé é humana e divina. De todos os encarnados, se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que se trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que, até hoje, eles chamaram prodígios e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. O Espírito Protetor, Paris, 1863. Bom, dependendo da circunstância, da visão que a gente vê, esta fé é humana e divina ao mesmo tempo. Né? Então, vamos aqui, um exemplo bem grosseiro, vamos supor. Vamos imaginar que alguém usa a sua fé, o seu poder de força, para curar alguém, para fazer o bem, para espalhar a fé, para espalhar o ensinamento de Jesus, etc, etc. A gente poderia dizer que isso aí seria uma fé divina. Mas vamos imaginar que um homem de gênio, como ele citou, uma pessoa super inteligente, ele tem uma força que ele acredita que aquilo que ele está imaginando, ele vai conseguir. Exemplo, ele se concentra em inventar alguma coisa. Grandes inventores, por exemplo. Eles estão aqui concentrados, pesquisando, trabalhando para até chegar àquilo que eles queriam. Esta, a gente poderia dizer que era uma fé humana, mas ela também é divina, porque é uma força que essa pessoa tem para que ele possa ser encaminhado para o objetivo que é o bem da humanidade. Ou seja, então essa fé que ele tem, apesar de ser direcionada para um invento, para uma coisa material, ela pode ser considerada divina porque ela vem trazer um bem para a humanidade. Então, a gente pode dizer que a fé é tanto material, humana, aliás, tanto humana quanto divina. Por isso é que ele nos adverte aqui a respeito dessa coisa. Exemplo de Pedro, por exemplo. A gente sabe lá do Evangelho que Pedro e Tiago, depois da morte de Jesus, chegaram em um templo, uma igreja. E todo tempo tinha uma pessoa lá, uma pessoa aleijada que ficava na porta do templo. E aí, quando eles dois chegaram lá, os discípulos de Jesus, Pedro era um deles, o homem estendeu a mão para Pedro, para eles dois, e disse assim: dá-me uma esmola. Aí Pedro olhou para Tiago, um olhou para o outro olhou para um. Não tinha um dinheiro, tinha moeda. Aí Pedro disse assim para ele: olha nos nossos olhos aqui. Firmemente olha nos nossos olhos. Aí Pedro disse assim: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Segurou na mão do homem e disse assim: levanta-te e anda. O homem segurou na mão de Pedro e começou a se equilibrar. Daqui a uns instantes, ele estava caminhando normalmente. Entrou na igreja para agradecer. Isso é uma força incrível da fé do apóstolo Pedro. Aliás, depois da morte de Jesus, a fé dos discípulos aumentou. A gente sabe daquela passagem que Pedro vacilou, que Jesus segurou na mão dele e disse assim: homem de pouca fé, por quê? Porque duvidaste. Lembra? Pedro ia afundando na água, ele estava levitando, Jesus segurando a mão dele. Passou uma ventaninha perto de Pedro, ele vacilou, aí foi afundando. Salva-me, Senhor! Aí Jesus segurando a mão dele e diz: homem de pouca fé, por que duvidar? Então é isso aí.
No momento que a gente tem a fé que Jesus nos manda ter, esta fé raciocinada, sólida, a gente pode qualquer coisa. Qualquer coisa. Né, Marlene? A gente pode superar as nossas dificuldades, que nós temos muitas, superar os nossos problemas, superar doenças, Verdade. superar problema financeiro, problema de família. A gente pode superar, porque nós temos fé inabalável. E esta fé inabalável faz com que a gente consiga tudo isso, porque nós temos a fé que Jesus quer que nós tenhamos. Comentários. Essa fé, ela tem que ser. Eu sempre digo que é muito maravilhoso, porque tudo tem que ser daqui de dentro, né? De fato, porque a gente passa por muitas dificuldades e a gente diz todo dia: eu confio em Deus, eu tenho fé em Deus, mas o tempo todo a gente está sendo testado. Essa fé ela é testada porque assim. Você diz assim, eu tenho fé, aí você faz um cálculo aqui, na tua cabeça, tal problema vai ser resolvido. Aí a solução não aparece, né? Você acreditou. Aí você vai ter que, ou duas coisas, aí é o teste da tua fé. Não, eu vou continuar, eu tenho fé em Deus. Uma hora vai custar, mas uma hora a coisa vai acontecer. Então, eu já passei por muitas assim dessas questões e eu percebo o seguinte: o nosso tempo não é o tempo de Deus. O que para mim, talvez uma solução imediata, não é a solução que talvez vá me trazer um crescimento espiritual ou alguma coisa. É preciso muita paciência, muita resignação, muita fé em Deus mesmo, porque a gente pensa a gente está sendo testado mesmo. E aí vamos ver até onde vai tua fé. E a questão do que aconteceu aí de Pedro teve a fé de Pedro, mas foi fundamental também a fé do irmão que acreditou, né? Aquele olhar ali foi fundamental para que as coisas acontecessem. E é o que acontece todos os dias com a gente, entre nós e Deus. Isso. Né? Ele está nos apoiando, nos levantando, dando força. E eu lembrei muito de uma passagem do Chico, que o Chico reclamava que ele estava doente, não melhorava, e que Deus. Não, e Emmanuel lembrou ele o seguinte: que Jesus não prometeu curar totalmente, ele prometeu aliviar nesse nosso planeta agora de provas e expiações, né? É um alívio. Né? A luta tem que ser, porque tu só vai crescer se tu tiver a luta. Então, é essa questão muito que a maioria de nós não tem, principalmente os jovens, não tem paciência, né? Não sabe esperar, acha que está tudo acabado, porque não veio logo o milagre da solução. É só isso que eu queria falar. Muito bem, Marlene, é isso mesmo. Somos impacientes. Não sabemos esperar. Não sabemos esperar. Aqui de vez em quando eu digo para minha mocinha daqui de casa: aprenda a esperar, bebê. Espere. Aguarde aí que a coisa vai acontecer. Espere. Se ela quer alguma coisa, só um momento. Aguarde aí. Aguarde. A gente tem que treinar nossos filhos desde pequenos a aprenderem a esperar, porque aprendendo a esperar, a coisa flui com mais facilidade. E quando tem paciência, oh, coisa boa, paciência. Quando se tem paciência, os nossos objetivos serão alcançados. Se a gente é impaciente, fica mais difícil. Temos que ter paciência em tudo. Tudo que nos rodeia exige paciência nossa. Né? Nós temos paciência com nossas vidas, nós temos paciência com nossos corpos, nós temos paciência com nossos familiares. Quando chegamos no banco, a gente tem que ficar na fila e esperar. Quando a gente pode, todo lugar a gente tem uma filazinha para mostrar que a gente tem que ter paciência.
espera até chegar a sua vez. Aí, quando chega a sua vez, o que acontece? A gente vai lá e resolve o nosso problema. Precisa esperar, aguardar a vez para que a coisa seja resolvida. Porque se quiser passar na fila, na frente, aí vai ter briga. Né? Vocês já viram um banco? Vocês já passaram por isso. Às vezes a fila está enorme aqui, chega um mal educado e quer entrar na fila, na frente, lá na frente. E aí, como quer entrar na frente, a confusão fica formada. Porque esse mal educado não quer ter paciência de esperar lá atrás na fila. É o agoniado. E esses agoniados, né, sofrem porque são impacientes. Então, muito bem colocada o assunto, a palavra paciente, no seu comentário, Marlene. Realmente, se não tivermos paciência, nem a fé a gente conseguirá. Mais alguém? Tá. Se ninguém quer mais comentar, nós vamos ficar por aqui. E o nosso próximo assunto será o capítulo de número 20. Estamos acabando o livro, pessoal. Capítulo de número 20, os trabalhadores da última hora. A próxima reunião. Agora, eu só pediria para algum companheiro do grupo que nos conduzisse à prece final. Quem se habilita? Hoje temos bastante gente. Certo, já estamos de olhos fechados. Vamos continuar em sintonia com o nosso Divino Mestre Jesus. Agradecer. Como é bom participar desse estudo. Agradecer essa oportunidade aos mentores desse estudo, a todos que fazem parte, pedir pelos que não puderam estar presentes, porque só assim a gente vai refletindo e muitas coisas que a gente acha que está certo e não está. Então a gente vai aprendendo, né? A questão da reflexão, do raciocínio. Muito obrigada, meu Deus. Nesse momento, queremos pedir também por todos os irmãos que estão nesse planeta precisando de luz, de consolo, em especial os irmãos que estão sofrendo por conta das guerras, das violências, das destruições naturais, por todos os irmãos que estão pensando em suicídio, que Deus os acolha, que Deus os console, que Deus os conforte. Pedimos também nesse momento pelos nossos familiares, pedimos paciência, resignação no nosso dia a dia, com as pessoas com quem convivemos, a certeza de que tudo tem seu tempo, né? Nesse momento também queremos aqui pedir pelos nossos centros espíritas, pedir que cada dia essa luz emanada de todos eles possa ajudar todos os irmãos que estão precisando. Um bom final de semana, e que possamos ter sempre Deus nos nossos corações. Que assim seja. Assim seja. Boa noite, Boa Marlene. Boa noite, noite. Donato. Boa noite, Lucas. Boa noite, Bom boa final de noite. semana Falou. e até na próxima reunião. Boa noite. Boa noite.